Olá, seja bem-vindo de volta a mais um episódio da série Fluirflix. Lembrando que no último episódio nós aprendemos a identificar a incontinência urinária de urgência pela identificação de sintomas e aplicação do diário vesical. A principal medida de tratamento para a incontinência urinária de urgência é a aplicação de medidas comportamentais. Para que você saiba qual é a medida capaz de reduzir os sintomas, é necessário identificar quais são os fatores de risco presentes naquele caso. Por exemplo, um fator de risco é a baixa ingestão de água. Se o paciente não ingere água no volume recomendado, a urina fica concentrada e essa urina irrita a mucosa vesical, aumentando o desejo miccional, a frequência urinária e encurtando os intervalos entre as micções. Nesse caso, a medida comportamental adotada deve ser o aumento da ingestão de água para 30 ml por quilo por dia, que deve ser ingerido até 2 a 3 horas antes do momento de dormir, para que não haja uma produção excessiva de urina durante o sono. Um outro fator de risco comum é a ingestão de bebidas ou alimentos potencialmente irritantes para a mucosa da bexiga, como café ou outras bebidas cafeinadas, alimentos altamente condimentados, principalmente temperados com pimenta, bebidas gaseificadas e sucos cítricos. Se o paciente ingere uma quantidade excessiva de algum desses alimentos ou bebidas, é necessário que eles sejam suspensos por um tempo para avaliação de redução ou não dos sintomas. Se os sintomas não reduzirem com a suspensão desses alimentos ou dessas bebidas, provavelmente essa não era a causa principal. Nesse caso, o paciente pode voltar a ingerir em uma quantidade equilibrada. Caso haja melhora dos sintomas, a reinserção deve ser gradual, de um alimento ou bebida por vez. Por exemplo, ele parou de ingerir café, sucos cítricos e pimenta. Então, ele começa reinserindo o café. Se continuar sem sintomas, o problema não era o café. Então, uma semana depois, ele reinsere suco cítrico. Se voltar a ter urgência, é o suco cítrico que é o irritante em questão. Então, deve permanecer suspenso, substituído por outros sucos. Outro fator de risco para incontinência urinária de urgência é a tensão muscular no assoalho pélvico. Essa tensão acontece por estresse crônico, por ansiedade crônica, por depressão. Pode acontecer em pessoas que tenham um histórico de problemas urinários na infância, em que os pais ou os professores repreendiam pela perda, mulheres que sofreram violência sexual ou o mau hábito de não sentar no vaso sanitário para urinar de forma crônica. Normalmente, essa tensão é identificada na avaliação funcional do assoalho pélvico, da qual falamos em aulas anteriores. Se a musculatura é tensa, algumas formas de relaxar essa musculatura podem ser adotadas. Uma delas é a aplicação de calor na região genital, que pode ser por meio de banho de assento. Então, sentar em uma bacia grande o suficiente para caber todo o quadril de forma relaxada, com uma água morna para mais quente, logicamente para não se queimar, mas o mais quente possível, e permanecer sentada naquela água morna até que ela comece a esfriar. Isso normalmente dá 15 a 20 minutos e pode ser feita de 1 a 3 vezes por dia. Outras formas de aplicar esse calor são as bolsas de gel, de água, de semente, que podem ser colocadas na roupa íntima quando forem pequenininhas, ou a paciente pode sentar sobre essa bolsa de gel ou essa bolsa de água quente na mesma frequência que o banho de assento. Uma outra forma é a massagem intravaginal, que a própria paciente pode fazer, e da qual já falamos em posts anteriores também. Podemos voltar a aprofundar o assunto, que é uma técnica mais específica. A infecção urinária pode levar a um aumento da frequência urinária,
a urgência miccional e até a incontinência urinária de urgência. Então, é um fator de risco para essa disfunção. A infecção urinária é um tema bem específico, porque se a pessoa tem infecção recorrente, precisa ser investigado se não é por causa de resíduo pós-miccional elevado, porque isso levaria a cateterismo intermitente, que é tema das aulas futuras. Mas algumas medidas podem evitar ou ajudar a controlar essa ocorrência de infecção urinária. Algumas nós já falamos aqui, que são a ingestão de água, sentar no vaso sanitário para urinar. Outras medidas que podem ajudar é não segurar a urina por muito tempo, para não deixar a urina parada e não ter proliferação bacteriana. E depois de urinar ou depois de evacuar, quando for se secar ou se limpar, sempre puxar o papel higiênico de frente para trás, não o contrário, para evitar puxar micro-organismos da região vaginal, da região anal para cima da uretra. Então, se ele ou ela perde urina no desejo miccional, mas também perde urina quando aumenta a pressão abdominal, ele tem incontinência urinária mista. Nesse caso, ele deve ser conduzido com medidas comportamentais e também com treinamento muscular pélvico, do qual já discutimos. E mesmo a pessoa com incontinência urinária de urgência pode ser submetida a um programa de treinamento muscular, considerando que se ela tem perda urinária, a musculatura está falha de alguma forma e é possível melhorar a função. Então ficamos por aqui no episódio de hoje e nos episódios das próximas semanas começaremos a discussão de retenção urinária e cateterismo intermitente limpo. Esperamos você!